Volta com o programa Ciência e Consciência, esta noite com Adriana Bono, administradora de empresas, analista de comércio exterior, docente de Conscienciologia e Projeciologia, revisora do Journal of Conscienciology, voluntária do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia desde 2003, consciencióloga, professora, enfim, tá aí, faz de tudo. Adriana, tema de hoje, um tema ousado, cosmoética, ou ética e cosmoética. Eu já vou iniciar com você perguntando diferenciação de moral, ética e cosmoética. Ok, então, bom, é um tema de fato muito pertinente para a gente como sociedade, né? Ética, cosmoética. E a gente quer apresentar, né, não é uma ideia nossa, cosmoética, já está mencionado em diversas literaturas aí, conscienciológicas, vários autores já falaram a esse respeito, a gente quer trazer essa reflexão aqui, porque é um desafio para nós, né? Então, vamos começar a entender um pouco mais o que a gente quer dizer com cosmoética. A gente tem a questão ética, que diz respeito ao estudo do que é certo ou errado dentro do contexto de sociedades. Então, é possível dizer que as sociedades diversas têm diferentes cosmoéticas, diferentes éticas. Correto. Outro aspecto interessante a respeito da ética que a gente pode dizer é o seguinte: até os animais humanos, golfinhos, macacos, têm um código de ética. Então é um processo assim, que diz respeito ao que é certo e ao que é errado dentro de um contexto de uma sociedade, tá certo? É muito parcial, tem muito a ver com cultura, com costumes milenares. Quer dizer, a ética norte-americana vai ser diferente da ética muçulmana, por exemplo, né? A gente lembra o caso recente, aconteceu cerca de um mês atrás, de um pai muçulmano que vive nos Estados Unidos e que matou a filha porque a filha se separou do esposo, recém-casados, tá certo? E no contexto da cultura norte-americana isso é um crime, não se pode matar, não é verdade? Então esse pai foi preso pelo ato. Agora, no contexto da cultura da ética muçulmana, o pai estava simplesmente defendendo a honra. A filha não poderia se separar, né? Isso mancharia a honra da família. Então, olha como a ética é um processo extremamente cultural, parcial, correto? Partidário. Agora, a moral, ela tem mais a ver com aquilo que a gente entende como certo ou errado. A moral é um conceito mais personalíssimo, individualizado. Então, a sua. Exatamente. A moral é influenciada pela ética, sim, mas ela não precisa estar totalmente permeada pelos processos éticos de uma sociedade. Ela pode ser diferente, mais avançada, mais atrasada em relação à própria ética. Agora, quando a gente quer estudar o que é certo ou errado para o contexto da consciência, a ética ela se torna um instrumento muito limitado. Vou dizer por quê. Porque a consciência ela tem um contexto multidimensional, não é? Ela atua em várias dimensões, ela tem vários corpos, não é só o corpo físico, por exemplo, né? Então a gente tem o psicossoma, o mentalsoma, a consciência é além do corpo físico. Por consequência, ela é além da sociedade intrafísica, na qual ela vive, perfeito? Veja, então tem um contexto multidimensional. Um outro aspecto da consciência é que ela tem um contexto multiexistencial, ou de várias vidas, por assim dizer. Então, o que acontece? O que prevalece hoje em termos de costumes e hábitos atuais não necessariamente era vigente numa vida anterior que a consciência teve. E, às vezes, a consciência não se atualiza. Olha o problemão que isso dá. Por exemplo, vocês lembram do caso muito comum também, envolvendo o processo aí de morte em família, de uma moça que matou os pais junto com o namorado, porque os pais, o pai a corrigiu, enfim, estava tentando educá-la no processo dela. E hoje, para a nossa sociedade atual, isso é um absurdo, né? A gente já entende como não ético, como não correto, tá certo?
E tem até o processo. Não é ético, é imoral, não é moral, tá certo? E é ilegal. Não procede com relação ao nosso Código de Leis. Sim, o direito já reconheceu essa conduta antiética. Isso, exato, e já está regulamentado, já existe uma lei nesse sentido. Agora, veja, no período medieval, as pessoas se matavam, se abusavam, enfim, umas das outras, se desrespeitavam como consciência e estava tudo certo, era o processo do mais forte. A ética daquela sociedade era diferente. Era ético. Era permitido lá, estava tudo certo, era tranquilo. Então você vê uma consciência que num contexto de uma sociedade no passado fazia uma atitude, era ética, ela pode tentar repetir essa atitude hoje e já está deslocada. Então quando a gente vai analisar a questão do que é certo e do que é errado, a gente não pode ter uma visão maniqueísta, simplista do processo, ou bem ou mal, né? Então a gente tem que expandir. Então veja, a gente tem hoje bioética, né? A gente tem a questão da ética profissional, a questão do conflito de interesses, o que um profissional pode ou não pode fazer, a ética industrial, a questão da indústria em relação à preservação do meio ambiente, da sociedade onde ela está inserida, a ética empresarial, com a governança corporativa, buscando valorizar o interesse de todas as partes, a ética comercial, não comprar produtos piratas, não comercializar produtos oriundos de trabalho escravo, infantil, enfim, ética da imprensa. A gente tem várias éticas. Eu poderia, Adriana, colocar aqui para você os produtos vindos da China. Lá a gente sabe que tem um trabalho infantil, coisas nesse sentido. Como é que fica a ética nesse contexto? Veja, dentro do processo cultural da China, comunista, enfim, isso é permissível, não é? Então, inclusive os filhos, homens, que são os mais livres, eles são bons nesse aspecto também, de ser uma mão de obra capaz, né? mais assim, assertiva, por assim dizer. Agora, se a gente analisar a ética comercial da China, isso é possível. Se a gente analisa a ética comercial brasileira, isso já é complicado, tá certo? Ainda que nem todo comerciante seja ético. Agora, a bioética não fala nada sobre isso. Sim. Tá certo? Outro ponto, a ética da imprensa também não. Então, quando a gente está colocando esses assuntos das diversas éticas de uma sociedade, a gente quer colocar assim, o quão elas são limitadas para analisar os problemas da consciência, tá certo? Agora, como então analisar, como estudar a questão do que é correto ou não correto? Por exemplo, esse caso do trabalho infantil na China, e nós comprando esses produtos aqui, como é que a gente analisa isso num aspecto mais amplo, mais abrangente? Essa é uma questão importante, porque veja, qual é o certo? Que ética é a boa? A de lá ou a de cá? Há um conflito ético aí muito sério. Há um conflito, exatamente. E por que é esse conflito? Porque a visão é tacanha, é míope, ela é intrafísica, ela é partidária, ela é de uma sociedade. Então, enquanto você vê o chinês como chinês, tá certo? E o brasileiro como brasileiro, tudo bem, então é possível a gente falar na ética da China, na ética do Brasil. Agora, quando você consegue perceber o chinês como uma consciência, o brasileiro como uma consciência, você como consciência, eu como consciência, então isso tudo já fica mais tacanho. Não dá para explicar sobre esses aspectos. Então a gente precisa expandir. Então aí surge o que a gente chama de cosmoética, que é esse conjunto de regras, de valores, que eles são mais universalistas, que eles vão buscar perceber e estudar o que é adequado, o que é melhor para a pessoa como consciência, independente da nacionalidade, do gênero, tá certo? Da idade, da profissão, tá certo? Então a cosmoética é esse estudo mais amplo. A cosmoética é uma base filosófica que vai pautar todos os estudos da conscienciologia. Esse negócio é muito sério, isso é muito importante. E profundo também. Exato. Porque a gente vai na raiz. Quem eu sou? Exatamente. Eu sou o advogado conversando com a analista de sistema? Exatamente. Ou eu sou a consciência com uma outra consciência? Exato. E aí como me pauto como consciência diante de outra?